Edição de hoje com as notícias aqui da Metrópole de Campinas, porque foi entregue a primeira etapa da reforma do Centro de Convivência Cultural de Campinas, Carlos Gomes. Olha só. Em uma coletiva na tarde de ontem, foi entregue pela Prefeitura de Campinas a primeira fase da reforma do Centro de Convivência Cultural de Campinas. As obras, com investimento de R$ 23,5 milhões de reais, tiveram início em outubro de 2020 e terminaram neste mês de novembro. A reforma recuperou toda a estrutura geral do espaço, com a substituição de toda a parte hidráulica e elétrica do local, tendo como principal destaque a impermeabilização do teatro de arena com material importado, que recebeu correção contra infiltrações. Para ser reaberto ao público, o Centro de Convivência ainda depende da segunda etapa da reforma, que está em licitação. Atualmente, 11 empresas estão sendo avaliadas. Para esta segunda fase das obras, o orçamento previsto é de R$ 51,8 milhões de reais. Essa nova reforma vai se concentrar principalmente no teatro, com novas instalações de luminotécnica, acústica, áudio e vídeo, instalações elétricas e cenotécnica. A expectativa é que toda a estrutura fique 100% pronta ao final de 2024. Olha, nós estamos nesse momento na fase de análise das propostas. Essa análise tem uma parte técnica, porque as empresas elas têm que comprovar a capacidade de realizar uma obra com essa complexidade. As que forem aprovadas nessa fase técnica, aí o menor preço ofertado vai vencer a licitação. A nossa expectativa é que isso tudo demore em torno de mais uns 30 dias para fazer. Tem uns prazos legais que nós não podemos ultrapassar. Feito isso, vai ser homologada a empresa vencedora e nós vamos dar ordem de serviço. Esperamos iniciar a segunda fase no começo do ano que vem, começo de janeiro. Assim que o Centro de Convivência for reaberto, o local voltará a ser a casa da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. O prefeito acredita que o espaço voltará a ser um lugar importante para a cultura de Campinas. Essa obra é o coração da cultura da cidade e ela tem uma história fantástica. O arquiteto Fábio Penteado, ele é um marco da arquitetura. Essa obra é reconhecida, todos os artistas de renome no Brasil que atuaram nesse teatro lembram com muito carinho, né? Então, para a cidade de Campinas, é o resgate histórico, não só de um espaço cultural maravilhoso, porque aqui você tem 500 lugares no teatro, com fosso maravilhoso, mas você tem várias salas de exposições. Aqui não é um teatro puro e simples. Aqui é um teatro com salas de exposições, salas de ensaio da orquestra totalmente preparada. Então aqui é um espaço cultural com sua estrutura principal de teatro, mas para a cidade é fundamental. Acredito não só pela parte cultural em si, mas também pela questão do resgate da autoestima da população de Campinas. Muita gente fica triste de ver o Centro de Convivência sem funcionar, é uma questão muito emblemática para a cidade. Olha, eu acho que a gente tem realmente aqui, talvez, o maior espaço de memória do campineiro, que todo mundo, de alguma forma, tem lembranças muito caras de um período de uma pujança da cultura de Campinas, né? Então, eu acho que a gente poder enxergar essa retomada dessa primeira etapa, porque essa primeira etapa mostra a solidez dessa construção, a capacidade, né, de depois receber esses investimentos da segunda etapa e principalmente a gente já enxergar que em 24 a gente pode devolver para a cidade o coração da cultura, né? Ele voltar a bater, pulsar aqui nesse local. O evento reuniu autoridades municipais e também contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Luiz Rossini, e dos vereadores Igor Diego, Nelson Osseri, Otto Alejandro, Arnaldo Salvetti, Carlinhos Camelô, Major Jaime, Zé Carlos e Jair da Farmácia. Olha, ela é fundamental para a cultura de cidade, para a autoestima da cidade e da população. E a Câmara de Campinas, assim como a cidade, acompanhava com grande expectativa o desenrolar dessa obra. Tanto que nós fizemos uma comissão de representação na Câmara, que eu presidia, que acompanhou desde o início da contratação da empresa, a evolução da execução da obra, para ver se ela estava sendo executada dentro do cronograma. Então era uma forma da gente demonstrar, representando a cidade,
que essa obra é fundamental para Campinas. É muito importante esse espaço para a cidade que, infelizmente, nós não temos muitos locais de turismo para a nossa cidade, né? Até mesmo de entretenimento. Hoje nós temos aqui a Lagoa do Taquaral, temos os bosques, né? Temos shoppings, bares. Então, vamos dar um exemplo aqui, se algum parente distante de outro estado vem, nós vamos mostrar a cidade de Campinas. Nós temos a opção Lagoa do Taquaral, nós temos os shoppings e os bosques. Então, tendo esse espaço cultural aqui de turismo para toda a região aqui, não só para a cidade de Campinas, para a região metropolitana, vai ser muito importante. Na cerimônia, a Prefeitura de Campinas também anunciou um cronograma para a comemoração do aniversário de 250 anos da cidade, celebrados em 14 de julho de 2024. Serão 250 dias com anúncios diários de projetos e entregas de obras. E também foi anunciado o lançamento de uma logomarca de aniversário que vai ser utilizada nos uniformes da rede municipal e nas viaturas da Guarda e ENDEC. E olha só, o Procon de Campinas tem atendido várias denúncias a respeito de descumprimento de ofertas em comércios da cidade. Por isso, fique atento às promoções que você vê por aí. O Procon, órgão que fiscaliza as relações de consumo, tem como uma das funções orientar o consumidor para que não saia no prejuízo na hora das compras. Em Campinas, no ano de 2023, já foram mais de 3.000 casos registrados de descumprimento de ofertas. Então é importante que fique claro para os consumidores que o descumprimento de oferta foi o tema mais reclamado, o segmento e o tema mais reclamado pelos consumidores aqui em Campinas. Então o Procon passa as orientações para esses consumidores no sentido de pesquisar os preços e toda a informação veiculada pelo fornecedor por qualquer meio, seja verbal, informação escrita, uma publicidade, vincula o fornecedor ao cumprimento daquilo que prometeu. Então a regra é, prometeu, tem que cumprir. Do primeiro dia do ano até o dia 25 de outubro, foram registradas 3.390 queixas no Procon da cidade relacionadas ao descumprimento de oferta, números menores do que no mesmo período de 2022, quando foram registrados 3.422 casos. Não, desse jeito não. Não, comigo nunca aconteceu. Ainda bem, porque eu ia ficar brava. Não, comigo não. O mês de novembro geralmente é marcado por ser o mês da Black Friday, que é quando acontecem vários descontos dos mais diversos produtos em quase todas as lojas que nós conhecemos. Mas para quem vai fazer as compras, é necessário ficar atento a alguns detalhes. A primeira situação é que o consumidor deve desconfiar de promoções com valores muito fora daqueles valores habitualmente praticados pelo mercado. Há muitos fraudadores que se aproveitam de situações em épocas de promoção para encaminhar e-mails com links maliciosos, se passando por um site aparentemente sendo o site daquela empresa oficial. O consumidor acaba fornecendo seus dados de cartão de crédito, ou até mesmo acaba finalizando uma compra, só que esse dinheiro, esse valor pago acaba sendo direcionado para um terceiro fraudador. Então é importante que esse consumidor, se for comprar, sobretudo pela internet, se cerque de todas as cautelas, como por exemplo, verificar se é um site seguro, se é um site que tem aquele cadeado de segurança, que demonstra que de fato é um site seguro para navegação. Checar sempre o destinatário do recurso que for receber. Então, se for fazer o pagamento via Pix, antes de confirmar o pagamento, cheque se de fato é o CNPJ daquela empresa ou se a razão social, o nome fantasia, é de fato da empresa que ele adquiriu. Para que cada vez mais clientes como esses não tenham problemas na diferença no valor da oferta, na hora de fechar uma compra, o órgão orienta como os consumidores devem agir. Primeira dica, então, que fica para o consumidor nesse aspecto é guarde os panfletos publicitários quando divulgados, seja por meio de folders em ruas ou até mesmo pela internet. Fazer o print, a captura das telas do passo a passo da compra, em regra de promoções fantásticas como a Black Friday, por exemplo. É muito comum que o produto se esgote em estoque. Então, no momento do consumidor finalizar a compra, ele acaba sendo surpreendido de que aquele produto não está mais disponível para venda. Então, se o fornecedor divulgou esse produto por um determinado preço, esse preço tem que ser cumprido.
o prazo de entrega e todas as condições da compra, é importante que o consumidor, então, tenha em mãos, tenha como comprovar para exigir o cumprimento dessa obrigação. E olha só, aproveitando que estamos no mês de novembro da Consciência Negra, a nossa equipe conversou com uma especialista do Instituto de Estudos de Linguagem sobre palavras e expressões que muitas vezes são utilizadas no dia a dia e são consideradas racistas. Hoje é muito comum a gente ouvir a discussão sobre termos que seriam racistas e por isso deveriam ser cortados da nossa linguagem do cotidiano. Mas será que isso se sustenta numa perspectiva linguística? Alguns estudos da semântica, que é a área que estuda os sentidos de uma língua, vão entender a língua como um sistema aberto e relativamente autônomo. Relativamente autônomo por quê? Porque a língua não permite que você combine qualquer palavra de qualquer forma. Ela tem uma determinada ordem que ela precisa ser seguida. Mas ela é relativamente autônoma também porque ela só é língua porque os sujeitos usam essa língua no seu cotidiano. Só que tanto a língua quanto os sujeitos estão inseridos na sociedade e são marcados pela história. Logo, são marcados também pelas relações de poder, pela violência, pela desigualdade, mas também pelas lutas e resistência. Logo, você olhar para uma palavra sozinha, isolada, não basta para você dizer se ela é racista ou não. É preciso a gente olhar para o contexto, para a história de enunciações daquela palavra, olhar em que contexto ela está inserida, em que tipo de texto ela está inserida, quem é que está falando aquela palavra, para quem, com qual intenção. É assim que a gente vai observar se um termo está produzindo um sentido racista ou não. Por exemplo, a palavra neguinho. Num contexto de conflito, a gente pode ver a palavra neguinho sendo utilizada para minorizar, para diminuir homens negros. Mas num contexto familiar, a gente pode ver essa mesma palavra sendo utilizada com sentido positivo, de carinho, de afeto e de cuidado com o outro. Isso quer dizer que não basta só a gente olhar a palavra em si ou sua origem para determinar se ela é racista ou não. A gente tem que ver quem é que está utilizando, para quem está utilizando e como é que essa palavra foi utilizada ao longo da história. O movimento Afropresença, que surgiu através do Projeto Nacional de Inclusão de Jovens Negras e Negros Universitários no Mercado de Trabalho, promovido pelo Ministério Público do Trabalho, promove hoje, quarta-feira, capacitações sobre temas como gestão de carreira, segurança psicológica, saúde mental, inteligência emocional e uso de tecnologias a favor da carreira. Para participar, é necessário se inscrever no site afropresença, sem o cedilha.com.br/sobre-o-movimento. O site está aqui embaixo da sua tela. Afropresença, sem o cedilha.com.br/sobre-o-movimento. O evento virtual e gratuito vai oferecer mais de 5.000 oportunidades de trabalho entre vagas efetivas, de estágio, trainee, incluindo vagas afirmativas para negras e negros. O Afropresença vai ser transmitido nos dias 8, hoje, amanhã, dia 9 e também dia 10 de novembro no canal TV MPT do YouTube e vai contar com 21 mesas de debate, 6 capacitações e também um show.